Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislene e hoje eu vou dar sequência na série de vídeos 28 livros para se ler antes dos 28 anos. Escolhi então hoje mais 3 livros pra gente conversar um pouquinho, para eu passar para vocês, que são indicações que sempre alguém me pergunta, porque você lê muito, me indica um livro e a pessoa me fala mais ou menos do gênero que ela gosta e eu indico esses livros que estão nessa série 28 livros para se ler antes dos 28 anos. Para hoje eu escolhi mais 3 livrinhos, vou mostrar para vocês. São esses 3 aqui, ó. Memórias de uma Geisha, Mamãe e o Sentido da Vida e A Garota dos Pés de Vidro. Então vamos lá? Vou começar então falando de Memórias de uma Geisha. Memórias de uma Geisha se passa no Japão, né? O início da história se passa todo no Japão e o Japão antes da guerra. E então a gente tem uma imagem do Japão, como era o Japão, e depois como o Japão ficou totalmente destruído depois da guerra. Então ele começa mais ou menos em 1929, quando a Sayuri, que é a pessoa que tá contando as memórias aqui, a geisha das memórias, ela mora num vilarejo, num povoadozinho de pescadores. E ela e a irmã dela são levadas para viver na cidade, porque os pais dela já estão bem debilitados, a mãe dela assim, já tá bem fraquinha, no início do livro a mãe dela morre, e o pai dela vendo aquela situação, vendo que não vai ter quem criar as filhas, ele entrega as filhas para que elas vivam em melhores condições na cidade. E a Sayuri já era mais novinha, e ela tem uma irmã que era um pouco mais velha, que já estava assim, pré-adolescente, que tinha uns 14 anos, e a Sayuri tinha 9 anos. E a Sayuri, ela tinha uma diferença, uma característica muito diferente da irmã dela, que a Sayuri tem os olhos claros, né? Ela tem os olhos azuis, que é uma característica muito diferente na cultura japonesa, que quase não tem, né, pessoas lá com os olhos azuis. Então a Sayuri é entregue para uma casa onde são criadas geishas, uma casa de educação de geishas. E ela vai vendo ali todo o treinamento para ser uma geisha. No início ela até frequenta a escola das geishas e tal. Só que a Sayuri, ela é um investimento da casa, para que depois, no futuro, quando ela se tornar geisha, ela traga todo o retorno financeiro que foi investido nela. E a irmã dela não. A irmã dela foi destinada para uma casa de prostitutas. E elas acabam se separando no inicinho da história. Então a Sayuri vive a vida dela praticamente toda sozinha. Chega uma parte do livro que ela fala: eu nunca mais vi a minha irmã. Ela nunca mais teve contato com a irmã dela. E a Sayuri traz pra gente uma realidade muito linda do Japão. A gente, assim, eu pelo menos, eu amo o Japão, eu gosto muito do Japão. E quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei com aquela sensação de tipo, nossa, é tudo isso? Não dava nem pra acreditar que era tanta coisa, que tinha tanta cultura por detrás do que a gente vê, que é muito pouco. É que nem Brasil, né, gente? Quando a gente fala que é brasileiro, o que eles falam? Carnaval e futebol. E não é só isso, a gente sabe que não é só isso. É o que eu vi aqui em Memórias de uma Geisha. Então ela traz uma riqueza de detalhes do ponto de vista dela, que era uma garota pobre, que saiu de uma vila de pescadores, né, com uma realidade totalmente diferente, para viver num lugar que era esplendoroso. Então ela traz isso muito lindo. Ela é uma mulher, quando ela vai crescendo, né, ela se torna uma mulher, ela é uma personagem feminina muito linda, muito simples e ao mesmo tempo muito rica, sabe? Ela consegue passar coisas pra gente que em outras situações a gente não consegue enxergar. Quem viu o filme e leu o livro, né, todas as pessoas que eu conheço que viram o filme e leram o livro tiveram a mesma opinião que eu. O livro é muito diferente, o livro traz uma realidade muito diferente pra gente. O filme não consegue mensurar o quão essa história é linda. E por detrás de tudo isso que a Sayuri tá vivendo tem um romance, que quando a gente chega no final do livro, a gente olha e pensa assim, meu Deus, era isso. Meu Deus, que lindo, dá vontade de chorar. Uma das vontades que eu tive quando eu tava lendo esse livro também foi de acordar num dia qualquer e falar, tô indo pro Japão, gente, porque eu quero viver nesse lugar aqui, não quero mais ficar aqui onde eu tô, não, quero viver nesse lugar aqui. Porque eu achei, assim, a riqueza dos detalhes maravilhoso. Vou passar pro próximo livro, senão eu vou ficar só falando de um mesmo livro, né? Vou falar então um pouquinho agora de A Garota dos Pés de Vidro. Esse livro é de um britânico, Ali Shaw. Eu não conheço outras histórias dele, outros livros dele, eu só li esse livro aqui. E o que a gente vê nesse livro, né? São 2 personagens vivendo também num arquipélago de ilhas. E um deles é o Midas, que ele é fotógrafo. E o Midas tá meio que voltando ali pra convivência no local onde ele passou a infância. E a Ida, ela tem uma característica totalmente diferente de tudo que o Midas já viu. Então, um dia o Midas tá tirando umas fotos num local legal e fazendo a profissão dele, né, que se encanta por tudo.
E ele vê a Ida, que é uma garota assim totalmente delicada, muito linda e com umas botas, né? Ela tá usando umas botas totalmente grotescas, totalmente estranhas, nada a ver com ela. E depois ela até conta de quem que são as botas e tal. Por que a Ida tá usando essas botas? Porque a Ida tem uma doença. Ela tá virando vidro. E a doença começou nos pés. Então começou com um dedo, foi passando pros outros. Então ela já tá com os pés, praticamente todo o pé. Tem um momento aqui que ela relata, né, quando o calcanhar vira vidro. E ela tá naquele processo de virar vidro. Mas não é só isso que o livro conta, né? Apesar de ser um tema que tem sido muito explorado, que é uma mulher doente e um romance aí e tal. Esse livro aqui, ele não foca tanto na doença do personagem e na personagem doente. Ele foca muito mais no que essa personagem doente causa na vida do outro. Então, o que acontece? O Midas, ele acaba se tornando uma pessoa muito introspectiva, assim, de pensar muito no que ele fez na vida, na realidade dele, o que ele viveu, nas desavenças que ele tinha com o pai dele. Ele vai pesquisando sobre o pai, mais informações, ele descobre vários detalhes que ele não conhecia, que vão fazendo com que ele elabore melhor essa perspectiva do pai, esse pai que ele teve. E ele é um livro assim, mais psicológico, apesar dele ter um romance, né, dos dois terem um envolvimento pequeno ali, mas ele é um livro que ele traz pra gente um por detrás do que é a pessoa. Então o fato dele encontrar um dia com uma menina que tem os pés de vidro, que tá se tornando vidro, causa nele um impacto assim tão íntimo, tão psicológico, que vai detonando uma sequência de coisas internas na vida dele, do psicológico dele mesmo. Então, assim, não é um livro fácil de ler. Não vou falar que é uma leitura rápida, que é um livro, né, assim, esplendoroso. Não é isso. É um livro excepcional. Ele é um livro diferente. Ele é todo bonitinho, tá vendo, né? As páginas dele, como é que são? São da cor aqui da capa. É um livro com uma capa muito linda. Eu acho que vale a pena pra você ler naqueles seus momentos, naquele momento introspectivo da sua vida que todo mundo tem. Todo mundo tem um momento introspectivo. Vou passar para o próximo livro que também traz uma realidade um pouco mais psicológica, que é Mamãe e o Sentido da Vida. Mamãe e o Sentido da Vida não é uma história de uma mãe pondo sentido na vida do filho. Não é isso, não é uma história contínua. São contos que um psiquiatra escreve relatando situações que os pacientes dele, doentes mentais, alguns, ou esquizofrênicos, ou com algum problema psiquiátrico, relatam pra ele. Tem um conto aqui que ele é tão assim fora da realidade que você entende exatamente o que passa, né, na cabeça de uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico, né, um problema, uma doença. E a gente fica muito instigado com esses contos. Como é que isso pode ser real, né? Isso é verdade, são pacientes, isso aqui são sessões, são informações que ele coletou e formulou esses contos. Então, eu acredito que é interessante a gente ter esse tipo de leitura. A gente não pode ter só leituras assim, né? Que vão despertar na gente um lado de imaginação. A gente tem que puxar para a realidade também, a gente tem que viver isso, porque pode acontecer com a gente, na família da gente, mas ele não é um livro, assim, como é que eu vou dizer, um livro para se estudar uma doença. Ele não fica falando, a esquizofrenia tem essas e essas, não, eles são contos, ele tá contando histórias que os personagens dessas histórias são os pacientes dele, são histórias vividas pelos pacientes dele. E eu achei esse livro, assim, encantador. Eu achei ele totalmente, assim, diferente. Eu amei. Eu provavelmente lerei esse livro de novo. Ele é fininho, tá vendo? Ele tem cara de livro que eu vou ler de novo, porque eu achei ele o máximo, tá? Vou passar, então, agora pra vocês, novamente, pra vocês verem os livrinhos. Olha que lindinhos. E hoje foram esses 3, viu, pessoal? Espero que vocês gostem, que vocês leiam essas indicações e tchauzinho pra vocês, até a próxima!